E com um oi para o pessoal que está ao vivo e um oi aqui para o Facundo, oi para a Samanta, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo. Tudo ótimo, gente. Boa tarde, né? 15 para as 4. Boa tarde para todo mundo que está aí dedicando atenção para a gente. Exatamente, boa tarde a todos, né? Eu queria que a gente se apresentasse aqui rapidinho antes da gente começar essa discussão, talvez até já começando na apresentação um pouquinho dessa discussão. Gente, eu tô com um problema disso aqui, porque é espelhado, então toda hora eu vou pro lado errado. Não, eu confesso que eu tive um momento aqui também até encaixar no quadradinho, mas agora foi. Bom, mas o que eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre quem é cada um, da onde vem, para todo mundo se conhecer aqui também direitinho. Eu vou falar aqui rapidamente, mas eu queria que vocês falassem, e falassem o quanto, já nessa apresentação, o quanto esse futuro do qual vocês imaginaram em algum momento na trajetória de vocês aí de vida, e o qual a gente se encontra hoje, como isso tudo impactou aí chegar até esse momento, né? Eu vou começar aqui rapidinho falando aqui, o Facundo, ele é um empreendedor conhecido como subversivo, aí que é maravilhoso. Ele tem histórias incríveis, assim, de abraçar o erro e as falhas, acho muito bacana. A Samanta eu conheci agora por causa do Ru, e tô assim, apaixonada por essa mulher incrível, poderosa, e que ela tem muito para falar de como ela assim, levanta a bandeira dentro desse mercado publicitário aí, do marketing, que é bem difícil de trazer muitos assuntos. E eu sou aqui de Brasília, sou Leila, e eu trabalho com aprendizagem que rompe com o modelo tradicional. Então, a gente está aqui, cada um num lugarzinho diferente de fala, mas que todo mundo tinha uma impressão do que seria esse futuro, e a gente chegou num futuro um pouquinho, talvez, diferente ou não sei. Eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho dessa trajetória. Tá bom, vamos lá, então, gente, de novo, né? Prazer, meu nome é Samanta. Das coisas principais é que eu gosto da ideia de ser apresentada como uma pessoa que repensa o contexto que está inserido. Acho que é esse o principal, assim, seja o que for que você faça, seja qual forem as credenciais que vão vir atreladas ao teu nome, a como você gasta teu tempo para produzir capital nesse mundo, que ela seja, de alguma forma, questionando esse lugar e entendendo como é que você colabora para construir aquilo que você acredita. Então, eu estou publicitária, não sou publicitária, né? Eu lidero uma área de conteúdo digital da agência OGV, do grupo WPP, tenho um time bastante robusto que está servindo ao mercado de diversas marcas, a gente atende muitos grandes clientes do mercado, tentando entender como é que a gente cria, nesses tempos, com esse contexto que a gente está, que apesar de parecer muito adverso, ele nada mais é do que reflexo de uma realidade que a gente já vinha vivenciando, de questões de desigualdades, e que agora ganham lupa de aumento com o isolamento social e a pandemia, mas que ele era um mundo que já estava posto, e o trabalho do time é entender como é que a gente pode fazer com que nossos produtos e serviços, de alguma forma, construam mais do que conexões, mas sejam efetivamente úteis para a vida das pessoas, considerando o cenário que está inserido. Esse é o meu trabalho, e é isso que eu gosto de fazer, e acho que para começar é um bom resumo. Arrasou! Bom, meu nome é Facundo, na verdade, eu não queria ser empreendedor, acho que o empreendedor é uma figura muito estranha, ela surgiu de uns 5 anos para cá, um pouco por conta da precarização do emprego, enfim, para dar um pouco de identidade, ou para cobrir uma identidade de pessoas que estavam desempregadas, ou que tinham um projeto, aí todo mundo começou, especialmente numa megalópole, você está desempregado, quase um pedaço da tua identidade que se rompe, né? Por exemplo, São Paulo, depois do teu nome te perguntam o que você faz. E aí o empreendedor entra como se fosse uma função, que hoje é confundido com uma função, mas é um estágio na vida de uma pessoa, que no final das contas te devolve um pouco de dignidade na tua identidade, melhor ser empreendedor do que ser desempregado. Eu não queria ser empreendedor, é muito difícil empreender aqui no Brasil, ninguém é muito preparado para isso, porque o empreendedor normalmente é um generalista, né, ele sabe um pouquinho de tudo,
ao contrário da nossa educação, que favorece o especialista, que favorece um saber instrumentalizado para uma profissão. Eu me formei em engenharia, depois eu fiz lato sensu jornalismo internacional e político, e aí eu fiz mestrado e doutorado em ciência política pela PUC, também muito sem saber o que eu queria da minha vida. Trabalhei em grandes corporações, trabalhei na American Online, na American Express, na Tetra Pak, para citar algumas. Fui trainee, enfim, estava na minha carreira de executivo, que era aquela carreira que me apontava para um lugar, para um conforto, para saber que eu teria conforto material no futuro, enfim, perseguindo aquele sonho da classe média. E aí um dia eu sou demitido da American Online, um pouco por causa da crise do estouro da bolha no começo dos anos 2000, e não me vejo alternativa senão empreender, porque eu não conseguia mais encontrar um emprego. Por acidente, entrei no entretenimento, então montei uma boate chamada Vegas, ali na Rua Augusta, ali no começo dos anos 2000, e desde então montei 20 empreendimentos em São Paulo, todos eles no lugar do entretenimento. Então, eu tenho o Bar dos Arcos hoje, ali no Teatro Municipal, Blue Note, o Cine Joia, o Zé Carniceria, o Riviera, que fica na Consolação com a Paulista, enfim, outros lugares que estão todos eles no campo da cultura. E a minha indústria foi praticamente dizimada por causa da Covid. Então, agora a gente está exatamente tentando separar o que é sinal do ruído e amplificando esse sinal com a esperança de recobrar alguma coisa dos escombros, porque o que eu tenho hoje diante de mim são escombros. Então, como que a gente vai construir em cima desses escombros, e o que a gente vai conseguir salvar da velha indústria onde eu estava e eu não me encontro mais, é que a questão chave para mim, hora em diante. Eu ia fazer a brincadeira aqui que ele era dono de metade de São Paulo, né? Mas agora, né, agora precisa repensar, né, Facundo? Bom, eu sou o contrário de vocês, assim, eu não sou do mercado, eu estou entrando no mercado já tem agora um pouco mais com a empresa que eu tenho agora, que é focada em educação, né? Eu sou professora e muito pesquisadora também. Então, a minha trajetória toda é envolvida com essa parte de educação. E esse caminho inteiro que eu fiz, assim, de mestrados, doutorado, e, enfim, eu sou meio louca, assim, de estudar, sou meio louca do diploma. Que no fim das contas é isso, né? Que, na verdade, eu sempre estive dentro da academia, questionando a academia, porque eu achava que tinha alguma coisa errada, porque o que eu estava vendo lá dentro não representava muito aqui fora, e o que estava aqui fora também não estava representando o que estava lá dentro. Falei, tem alguma coisa quebrada aqui nesse caminho, não é possível. Alguém precisa gritar, alguém precisa fazer essa ponte acontecer de novo, porque a história de que a academia é a ponte com a sociedade, né? Nunca vi isso acontecer de verdade. E eu fico me perguntando isso o tempo inteiro, em que momento a gente vai reconstruir essa ponte. Esse caminho, por exemplo, que cada um de vocês mostra, como ele vem sendo trilhado dentro das trajetórias de vocês, é o que eu fico me perguntando, que acontecia já quando eu estava lá dentro estudando ou formando pessoas. É sempre a pessoa ali incomodada, porque tem um processo de aprendizagem que não corresponde com a sociedade. E agora a gente ainda teve mais esse outro grande estouro, né? Que foi, enfim, estava todo mundo nos seus negócios ou não, né? Mas estava todo mundo no seu caminho, e de repente veio uma pandemia que foi global, não que houvesse, né? Não que não tivesse outras pandemias por aí antes dessa, mas essa atingiu globalmente. E quando atingiu, parece que descortinou todos os nossos grandes problemas. Isso no meu olhar de dentro da educação, que deixou assim as entranhas da educação, que já estava todo mundo já sacando o que estava acontecendo, ficou assim fortíssimo. O grande problema da educação online, que não funciona, os pais que não estão conectados com a educação dos filhos, nem com a escola,
o home office que não está sabendo lidar com isso, porque ou tem de mais ou tem de menos, a história do comércio, né, de uma maneira geral, do mercado de uma maneira geral, do pequeno ao grande, que quebrou, né, porque no começo era essa história, mas você não conseguiu ter aí 3 meses de fundo de caixa para você conseguir superar essa crise, e a gente está vendo que isso não é só, é uma conversa, né, que tem muito mais do que só dinheiro nessa história. E aí, falando disso tudo, que é esse grande problema, né, que está geral, vocês acham que que a gente está chamando isso de futuro imperfeito, né? Todo mundo tinha uma ideia do que seria esse 2020, né? Os carros voadores, as coisas incríveis, as conexões, o mundo baseado em dados, e de repente isso tudo virou segundo plano, né? Então, o que vocês conseguem ver? Esse futuro imperfeito, na verdade, ele sempre existiu, ou ele só foi descortinado agora, ou sei lá, o que vocês conseguem encaixar nisso, assim, do que a gente está chamando de futuro imperfeito e essa realidade que a gente está vivendo hoje? Na verdade, eu fiquei pensando, até enquanto você ia falando, eu fui um passo atrás sobre as nossas relações com as instituições, né? Acho que a gente precisa entender que há bastante tempo, todos os universos acadêmicos, e quando eu vou falar acadêmico, seja estruturas onde você tem a valorização desse conhecimento que é linear, desse conhecimento que é acumulado, que é usado como ferramenta de trabalho, há muito tempo ele tem uma desconexão da realidade das pessoas. Há muito tempo ele está sendo produzido, por incrível que pareça, com uma massa gigantesca. Hoje no Brasil, hoje no mundo, se eu não me engano, são 600 milhões de pessoas que vivem com menos de $1. E aí a gente tem grandes corporações, a gente está ali, eu trabalho com marcas, e a gente está o tempo inteiro olhando para essa ponta dessa pirâmide, né, da ponta do meio, ignorando que tem um mundo e um universo inteiro que está sendo construído à revelia dessas grandes instituições. Então, até um passo antes da gente pensar sobre o futuro, que a gente precisa entender é que tudo que a gente sabe, todos os conhecimentos estavam sendo aplicados para falar com um pedacinho da população. Quando vem um momento como esse, como a pandemia, eu, mais do que entender, tem um descortinamento, tem um novo olhar sobre o todo, mas também nascem novas questões, porque nunca foi tão importante a gente pensar que algumas coisas que a gente convivia antes, mas não eram essenciais, como acesso à internet, como a possibilidade de você estar conectado, hoje ela passa a ser um direito básico, isso deveria estar inserido como um direito humano. E aí todas aquelas coisas que a gente se preocupava antes como modelos de consumo, agora elas precisam não só adaptar, mas elas precisam lidar com a agressividade que é olhar para o nosso contexto e a gente não saber para onde está indo. A gente não saber o tamanho, a agressividade dessa pandemia que a gente está vivendo, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa. Então, quando a gente pergunta se as pessoas não tinham capital para 3 meses, eu fico me perguntando mas a pandemia não vai sumir em 3 meses. Nós estamos olhando a possibilidade de uma configuração ou de vacina ou da decodificação do momento que a gente está vivendo para 1 ou 2 anos. Então, mesmo que os empreendedores, as empresas pequenas ou grandes tivessem recursos para 3 meses, não é suficiente, porque a gente vai precisar lidar com a escassez de recursos para agora e não tem uma régua de tempo para que isso esteja definido. Então, se você me pergunta sobre o futuro possível, né, o futuro imperfeito, eu estou bastante preocupada com o presente imperfeito, estou preocupada com exatamente o que a gente vai fazer agora, como é que a gente vai sobreviver agora. Tem uma discussão muito grande na pauta das marcas de como que a gente vai ser relevante nesse momento, porque talvez o que a gente construa no agora é que vai fazer com que essa resposta, se até essa imperfeição, que imperfeição é essa, de que tamanho é essa imperfeição para o futuro, sabe? Eu estou bastante preocupada, na verdade eu estou bastante atenta ao agora, para garantir que o futuro seja uma possibilidade. Sim. Isso que você falou é muito forte, Samantha, e é isso, não existe futuro fora do presente, né? Uhum. Quer dizer, o presente é parido e gestado, o futuro é parido e gestado a partir do presente. E é muito difícil a gente conseguir ter
acho que a Covid acabou trazendo, deixando muito mais patente imperfeições que já existiam naquilo que se chamava de normal pré-Covid, e agora se espera que a gente atinja o novo normal. Não vai existir novo normal. E a gente também tem que pensar que as consequências na desigualdade social, em problemas que já estavam acontecendo, vários tipos de fascismos emergindo, vários tipos de exclusões presentes, todas essas imperfeições já do passado, elas estão se acelerando, como quase tudo que aconteceu aqui por conta da Covid. Então, aqueles fenômenos que eram apenas sinais fracos ou fortes, como a desigualdade social, quando a gente sair desse túnel, que a gente não sabe até onde ele vai, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem uma nação, mas a gente não tem um governo. São duas coisas que a gente tem noção de nação, mas essa nação foi raptada por um governo que, na verdade, eu acho que não poderia nem ser chamado de governo. No meio desse desgoverno, com informações desencontradas, soluções que não chegam nem a ser imperfeitas, porque não são soluções, são informações desencontradas, num dos países que tem mais desigualdade social no mundo, em que grande parte da população é analfabeta funcional. Como que agora a gente cria uma nova camada e fala todo mundo na frente de uma tela? E vamos nos educar a partir de uma tela, e vamos viver através... cultura a partir de uma tela, porque imagina se a cultura, se a educação, se a economia, ela já era restrita, porque você precisava pagar por ela, mas você sabia onde encontrá-la. Hoje a gente não consegue mais encontrar, porque não podemos sair de casa, não é todo mundo que tem esse quadradinho bonito que a gente está aqui se vendo, com uma luz bonita, nossa água potável em casa, nosso acesso à energia. Tem pontos que mais até do que gritar para que lugar a gente está indo, mas de que lugar a gente está vindo, da onde que foi construído essa separação desse governo, desse país, que eu entendo perfeitamente quando você fala sobre desgoverno, porque tem uma sensação de que a gente não consegue ter nem noção. Se antes a gente não tinha noção do que estava acontecendo, hoje existe um movimento para que a gente esteja ainda mais afastado dessa compreensão, desse contexto, desse coletivo que a gente está inserido. E aí agora a gente pergunta, que futuro que a gente desenha a partir das informações que a gente tem agora? Eu tenho tentado muito me manter otimista, porque sem otimismo a gente não consegue construir nada, né? E a gente se rende à depressão, à impotência, a gente perde. Sim. É por isso que eu sou otimista, porque caso contrário, o que eu poderia fazer? Um pessimista vai ficar em posição fetal e não vai levantar da cama pela manhã. É impossível você fazer qualquer coisa a partir da perspectiva do pessimismo. Mas como se manter otimista nos dias de hoje? É muito complicado. E eu acho que uma coisa que a Covid trouxe ela socializou o fracasso. A gente tem uma sociedade, especialmente na sociedade ocidental, o sucesso, que era o que todo humano almeja, independentemente da sua classe social, às vezes o sucesso vem através de uma Ferrari para uma pessoa, às vezes o sucesso vem através de uma mansão para outra. Mas o fracasso era uma mancha, o fracasso era alguma coisa da qual você tinha muita vergonha de falar. E agora está todo mundo experimentando esse fracasso, o fracasso foi socializado. Em algum nível está todo mundo fracassado, não por conta própria, mas porque aconteceu um efeito, tem um agente histórico, porque o coronavírus é um agente, no final das contas, e acabou catalisando, mostrando para a gente que, e eu não estou tentando romantizar o vírus, mas evidenciando o que já estava muito na cara de todo mundo, né? Que a gente tinha métricas tóxicas de sucesso, que a gente estava olhando demais para o núcleo duro da nossa vida, família, nós mesmos, e perdendo o contato com o próximo. Então, ser otimista a partir do futuro tem sido... ser otimista no presente para desenhar um futuro melhor torna-se muito difícil, especialmente nos dias de hoje, quando a gente descobre que mesmo a democracia, a mesma academia, como você estava falando, tem uma diferença de banda. A academia, o governo, a democracia, eles funcionam numa banda analógica, é uma banda muito estreita. Enquanto que tudo que está acontecendo aqui fora é quase 5G.
As mudanças estão acontecendo muito rapidamente, as instituições não conseguem responder, porque elas têm uma carga burocrática tão grande. Você fez academia, eu fiz também. E a impressão que eu tinha, e eu trabalhei numa corporação, então se uma corporação, uma corte monarquista no século XIX, a academia era no século XIV, no século XV. Era uma corte, tinha uma troca quase feudal ali dentro. É insuportável para quem está querendo resolver alguma coisa, porque tem um senso de urgência. A academia só fala sobre si mesmo. Eu posso falar disso porque eu fiz doutorado, então eu sei, a academia poucas vezes reflete sobre o que está acontecendo na sociedade. Ela é muito ensimesmada, né? Óbvio que tem, eu não estou dizendo que toda academia é assim, ou todas as especializações são assim, mas existe um descolamento de realidade. Uma das coisas que eu tenho mais me preocupado, ou que eu tenho mais questionado, e é muito foda, né? Porque a Covid, ela trouxe grandes perguntas. E o fato da gente se deparar com grandes perguntas, onde você sinceramente não tem uma resposta, isso para mim foi o maior achado que eu tive que eu tive durante a quarentena. Encontrar perguntas que eu não sei responder. Do tipo, como ser antifa sem recorrer à violência? Eu não sei. Eu não sei como resolver essa questão. Estamos querendo. Essa é quase uma resposta de $1 milhão. Isso aí. É o país que a gente vive agora. Então, eu estou muito interessado, e que eu não consigo responder é o que é realidade. Porque o que eu chamo de realidade, e eu tive um avô que ele perdeu a lucidez e foi internado, enfim, por conta de problemas de saúde mental. Ele viu a realidade que eu compartilhava com ele desmoronou pouco a pouco. E em algum dado momento eu consegui entender que o estado psicótico em que ele se encontrava era um descolamento da minha realidade e da realidade da família que se encontrava ao lado dele. Então a gente compactuava com uma realidade, isso aqui é uma mesa, isso aqui é uma tela, eu estou falando com 2 mulheres. Essa é uma realidade mínima que a gente compartilha. Só que a realidade mínima, ela não está nem mais... A gente está vivendo múltiplas realidades distintas. Então não existe mais uma realidade na qual consiga fluir diálogo. Por isso que as pessoas em polos opostos, elas simplesmente conseguem se odiar. Não tem tempo. Eu não consigo trocar ideia, por exemplo, com um bolsonarista radical, um bolsominion. Não dá, eu não consigo, eu não tenho campo comum de diálogo. Eu até tento, mas não temos uma realidade comum. Então a gente está cindindo em várias realidades distintas. Da mesma forma como a mensagem fica em casa, ela é descolada da realidade do que está acontecendo na periferia. Exato. Como que vai falar fica em casa com quem não tem como ficar em casa? Você sabe que eu até poderia colar no que você está dizendo, que quando você diz que a gente foi aberto para perguntas que ainda não estavam postas, de uma maneira também muito otimista, tentando sempre se manter vivo, né? Porque acabar com a nossa sanidade mental e com o nosso otimismo também é uma forma de nos matar. Acho que tem um ponto importante, nossa, veio até uma luz aqui iluminada no céu, aqui, estou frente a uma janela, vem o sol. Mas tem um momento que a gente está vivendo, que é a importância da acuracidade das informações. A gente vinha numa cadeia de troca de informações, de muitos meios disponíveis, de muitas possibilidades, que muitas vezes ignorava a fonte. Olha só, quando a gente começa a falar sobre a cadeia, a gente começa a falar sobre a academia e fala da importância agora até do retorno da academia, mas não dessa academia distante da realidade, mas da academia que olha as fontes, que olha o passado com olhar crítico, que entende que todas as ações precisam vir de dados científicos. De uma certa forma, eu sinto que existe um retorno para a importância daquilo que é essencial, daquilo que é profundo, daquilo que é verdadeiro. Sai um pouco também as superficialidades, eu brinco da disputa, talvez por isso que você não consiga discutir com alguns grupos, porque a discussão dos memes de WhatsApp precisam ser aprofundadas obrigatoriamente, porque delas dependem a nossa saúde, delas dependem a nossa realidade, se a gente vai ou não sair de casa, se a gente vai ou não se expor até ir ao supermercado, como é que a gente vai colocar como é que a gente implica o nosso dinheiro, como é que a gente, aonde a gente investe o nosso dinheiro. Então é por isso que também os consumidores passam a exigir mais das marcas, além de entrega de produto e serviço. Então tudo, de uma
uma certa forma, tem um retorno fundamental para aquilo que é eficiente, para aquilo que é essencial e para aquilo que para aquilo que faz diferença na vida das pessoas. Então, se tem de algum lugar, né, que a gente pensa, tá, mas de onde partir? Eu diria que nunca foi tão importante que a gente parta de lugares que sejam seguros, verídicos, científicos, coletivos, que a gente tire um pouco da frente esse excesso de ruído, de discussões que aconteciam até chegarmos aqui, onde a gente estava questionando coisas extremamente, eu me sinto até retrocedendo a questionamentos tão importantes para não ter que olhar para o futuro. Então, né, no momento onde a gente estava voltando a questionar se a Terra é plana, sinceramente, não faz a menor diferença, porque ou a gente se cuida, não vai fazer diferença ela ser plana ou redonda, porque não vai ter ninguém aqui para contar a história. Então, cada vez mais... O Facundo está aí com a mão levantada, eu também aqui estou doida para comentar, mas fale aí com o Facundo também. Desculpa. Só fazendo aqui o discurso científico ele está sendo sequestrado também. Eu estava ouvindo, por exemplo, os criacionistas. Os criacionistas estão dizendo, de uma determinada maneira, que criacionismo também está baseado em discurso científico. Só que não é uma ciência que compartilha dos mesmos credos ou credo, não é lógico a palavra, o verbo certo, mas que não compartilha dos mesmos pressupostos que a ciência que a gente chama de realidade. E é muito louco, porque em um determinado momento, os discursos, eles começam a ir para o mesmo lugar e, de repente, a gente que usa a ciência como uma criadora de uma realidade a partir da qual a gente pode construir, esses recursos, essas estratégias, esses discursos começam a ser apropriados por pessoas que dizem que, usando o mesmo discurso da ciência, olha, a gente não sabe hoje, mas amanhã saberemos, porque investigaremos e nos aprofundaremos. Quando você coloca, por exemplo, um criacionista, que os seus limites, por exemplo, os dinossauros, como é que um criacionista explica o dinossauro? Aí eles vão chamar de lagartos cósmicos e vão dizer que o criacionismo, enquanto ciência, ainda não conseguiu resolver essa parte da narrativa, tal como na ciência ainda a gente não conseguiu resolver a ponte entre física quântica e física clássica, por exemplo. É muito estranho porque o discurso científico ele começa a ser, de alguma forma, absorvido pela outra parte também. Então, o que está em disputa hoje em dia, primeiro, é o direito de você falar qualquer coisa. Essa é só a opinião. Você chega para a outra parte e fala, não, essa é uma opinião. Tudo bem, você tem direito à opinião. Qualquer um, desde que você não negue a existência do outro através da sua opinião. Uma opinião de um fascista que nega a existência de um outro, eu risco a faca no chão e falo, daqui não vai passar. Então, nesse caso, sim. Agora, o problema não é cada um emitir a sua opinião, o problema é que os dados, a ciência, aquilo que a gente usa para construir uma realidade comum e avançar enquanto sociedade, isso está sendo questionado também, e isso está sob ataque. A ciência no Brasil está sob ataque, a ciência nos Estados Unidos está na mão de interesses comerciais, muitas vezes espúrios. O que a gente chama de realidade, ela está cada vez mais porosa, ela está cada vez mais escorrendo entre os dedos. Mas eu acho importante que, assim, que toda vez que eu penso sobre isso, é que nós podemos ter várias interpretações sobre tudo, mas nós só vamos nos sentir confortáveis em sair de casa quando houver uma vacina. Então, tem algumas coisas que, por mais que a gente questione e transforme ciência em opinião, ela não é. Por mais que a gente questione e transforme fatos em opiniões, eles não são. E a gente precisa, eu acho que a acuracidade daquilo que se é e do contexto que você está inserido é fundamental, porque é óbvio que os dados podem ser manipulados, mas as vidas e as pessoas, elas existem, e elas estão presentes, e elas precisam garantir que a gente se mantenha seguro, e para que a gente se mantenha seguro, a gente precisa ter fontes seguras de informação. Eu acho que talvez essa seja a minha única... hoje seja a minha única linha de apego em relação a para onde olhar, é tentar entender o cenário real onde nós estamos, que não é um cenário que não era previsível, apesar das pandemias, dessa pandemia acontecer nesse exato momento, ela não era previsível, mas o fato como a gente lida com os recursos, o fato como a gente lida com os nossos dinheiros, o formato que a gente consome, tudo isso nos caminha para alguns lugares de não existência, né? Nos caminha para alguns lugares de extinção.
Então, são esses lugares que a gente tem que rever, e para mim são esses os lugares onde estão as respostas de como que a gente vai ter esse futuro, seja perfeito, seja imperfeito, e seja que futuro foi esse. Se a gente não questionar esses modelos agora, esse futuro não vai chegar. E eu acho que aqui é o ponto que eu queria contribuir bastante. Eu concordo absolutamente com todas as falas de vocês, são perfeitas mesmo. Mas um ponto que eu queria muito discutir, eu venho de periferia, eu sou de periferia, aqui de Brasília, se chama Ceilândia, amo de paixão. E aqui a gente tem realidade, aquilo que o Facundo estava falando, de que realidade a gente está falando, né? Eu sempre, quando a gente fala assim de futuro, é de que futuro que a gente está falando, para quem que a gente está olhando? Aquilo que você falou, Samantha, no começo, né? As marcas estão olhando para qual quadradinho, né? A mesma coisa, até pegando aqui o gancho do próprio evento da Uhu. É um evento fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então, é um evento de Salvador, é um evento que deveria também estar sendo mais falado, mais visto, mais compartilhado, para descentralizar esses discursos, né? Para que a gente veja outros olhares, outros lugares. E esse é um grande problema que a gente tem quando a gente pensa, por exemplo, que, na minha visão, obviamente, eu vejo que toda essa confusão está aqui na base da educação mesmo, né? Quando a gente passa, por exemplo, a ver a educação como massiva, né, que é o que ela devido ao seu nascimento, ali naquele formato da Revolução Industrial, que era tudo realmente para lembrar esse processo massivo da indústria, mas a gente já mudou como sociedade, né? Então, como que a gente ainda está continuando com esse modelo de se pensar tudo como se fosse tudo igual, né? Onde, na verdade, a diversidade é que faz tudo a gente ter essa força mesmo do criativo, do inovador, nasce da diversidade. E quando a gente tem esses movimentos que não são vistos dessa maneira dentro da educação, isso vai levando, perpetuando dentro da própria sociedade, né? Então, dos seus diversos tipos. Então, quando eu falo de futuro imperfeito aqui que foi uma conversa que a gente teve aqui com o Rodrigo e tal, que esse futuro é o que a gente está vivendo, na verdade, é o que a gente já está vivendo agora. Paulo Freire já estava há muito tempo dizendo desses problemas que a gente ia enfrentar. Isso aqui é resultado, não é começo. É resultado de tanto de coisa que já foi visto de uma educação que não era focada realmente em se perceber todos, né? Em ter significado para quem está aprendendo, de olhar para o seu local. Então, quando eu, por exemplo, eu brigo com a academia, eu brigo com esses processos tradicionais, não é com as pessoas que estão lá dentro, é com o sistema. Tem muita gente dentro desses universos que estão fazendo coisas incríveis. Essa questão mesmo própria da pandemia, isso foi esse sequestro, né, que vocês colocaram aqui, dessa ciência que foi vista em algum momento aí para trás, começaram a deixar isso de uma maneira obscura, mas a ciência já tinha avisado que isso ia acontecer, e foi descreditada por diversas instituições, por diversos governos, né? Então, não era que não era possível ver o que estava acontecendo. Isso não é um Black Swan, sabe? Isso estava visto, só que foi descreditado pelas pessoas, justamente porque esse contexto do que a gente está chamando de educação formal, ele perdeu essa conexão com a sociedade em algum momento, descolou, e esse descolamento fez com que a gente não conseguisse perceber mais o outro, não conseguisse mais entender o contexto, não conseguir mais conversar com o outro nas suas ideias diversas, porque a gente acredita que tem que todo mundo andar pelo mesmo lugarzinho que a gente, né? Então, até esse lugar que eu acredito que a gente esteja conversando aqui do pensamento político, esse lugar que a gente acredita que a gente é tão diverso para escutar o outro, eu não sei mais se a gente é tanto, sabe? Eu me questiono também se eu estou tão aberta assim a conversar com o que é diferente de mim, porque está difícil mesmo esse diálogo, está difícil mesmo essa construção. E como é que a gente vai construir novos futuros? Como é que a gente vai construir novas situações se a gente não está se entendendo como esse universo que a gente tem que pensar juntos, né? E é
uma coisa que eu falo muito agora, que eu levanto a bandeirinha, é que a gente precisa mudar o nosso modelo de como a gente aprende. Porque o nosso modelo de como a gente aprende, ele estava muito baseado no modelo linear, né? Em que eu aprendo alguma coisa, eu uso para alguma coisa e descarto. Né? Então, lembrando até muito esse processo do que seria o design de produto, por exemplo, eu também venho da área de design, então o design agora tem pensado nesse processo circular, justamente por tudo isso que vocês colocaram agora. Não dá mais para pensar num planeta onde a gente está, tudo vira lixo, né? A gente tem que pensar num reuso das coisas, porque a gente não tem fora, tudo é planeta, né? Então, como é que a gente vai melhorar isso aí? E aí o design vem pensando nesse modelo circular. E com isso eu fui pensando também em como a gente colocava esse nosso processo de aprendizagem no modelo circular, onde eu aprendo, desaprendo e reaprendo. Porque esse é o nosso grande problema agora, que a gente está tão agarrado às nossas crenças, a coisas que davam certo, a coisa que a gente, sei lá, sempre ia por esse caminho, e a gente está indo e não está dando certo. A gente está fazendo e não está dando certo. O novo normal, não existe novo normal, porque o normal já não existia, já não estava dando certo. Uhum. Só que a gente está com essa dificuldade de como a gente tem um posicionamento, tem uma atitude, um comportamento em que a gente tenha realmente esse movimento de flexibilidade, né? Isso tudo está nessa base. Ou a gente aprende a repensar esses nossos modelos de educação, e eu falo que educação não é só o formal, quando eu falo a palavra educação, eu falo que está em todo lugar, se a mudança é a constante desse novo mundo que a gente vive agora, que é o tal do VUCA, então, se é a mudança a constante, a aprendizagem é a constante, porque está tudo mudando o tempo inteiro. Então, a gente precisa entender que esse modelo do que a gente entende de educação está em todo lugar, em todo momento. Então, o que eu vejo é isso, assim, a gente precisa aprender a flexibilizar essas nossas conversas, a olhar para esses lugares onde são pouco vistos, como as periferias, porque a gente aqui, por exemplo, sempre teve um futuro imperfeito. A gente aqui sempre teve que aprender a lidar com grandes diversidades. Então, como é que a gente aprende com esses lugares que já estavam lidando com isso, que tem que sempre se reinventar? Então, chamar realmente, dizendo aqui até com o tema aqui do Ru, né? Chamar para conversa, realmente se conectar, porque senão a gente não vai conseguir pensar nesse futuro imperfeito, né? Você sabe o que acontece? Eu estava pensando muito no que aconteceu dos últimos anos, de você incluir, por exemplo, casting de pessoas pretas dentro da propaganda, ou diversidade. Essa semana a gente está falando muito de diversidade, então tudo é pintado de arco-íris. Eu acho eu acho um passo importante, representatividade. Mas a gente não pode se esquecer que grande parte dessas empresas, elas veem as minorias como um mercado consumidor. Mas pergunta para uma grande corporação quantos diretores são pretos ou são gays, ou quantas diretoras, ou quantas mulheres estão em cargo de presidência. Existe um descompasso. O capitalismo ele sempre vê minorias, periferias, quase agora nos últimos tempos, quase fetichiza essas minorias. Quase olha para elas e fala, eu vou te colocar aqui porque eu te vejo como consumidor, mas você nunca vai ser um homem branco de cabeça prateada, que são essas pessoas que acabam, por exemplo, decidindo para onde vão, como esse diagrama de poder é distribuído. Então, a gente primeiro precisa, e quando a gente fala de futuro imperfeito também, acho que todo futuro tem um componente de imperfeição. O que a gente precisa começar a tirar do nosso desejo é esse desejo de perfeição. Eu acredito, sinceramente, que no Brasil, cada vez mais, o discurso de centro é muito falar, não, vem para o centro, é sempre um olhar do vocês que estão na borda, venham para cá, e venham ver o que é bom, o lado bom da vida. Né? Venham ver o jeito, o jeito bom de se viver. Né? A vida que vale a pena ser vivida é essa vida do centro, e desejem isso. Queiram ir para o shopping center, queiram ter aquilo que a gente tem, consumam os nossos símbolos, consumam o nosso estilo de vida, desejem ser como nós. É isso que a gente sempre falou para as bordas, né? O centro. Eu estou falando do meu lugar aqui bem de elite. Eu acho que agora, cada vez mais, é a gente que vai ter que, o centro, que vou ter que me acostumar com uma visão de mundo
mais periférica, porque o que a gente chamava de desejo não vai acontecer. Eu acho que a gente vai cada vez mais, enquanto nação, ser a periferia, uma grande periferia, uma periferia com alguns castelos feudais de pessoas encasteladas tentando garantir o seu estilo de vida. Infelizmente, a desigualdade social ela não vai melhorar nos próximos anos. E o grande problema que a gente, inclusive, vê evidenciado por conta da Covid é o capitalismo e suas inequidades e sua decadência e os seus estertores. Eu não estou falando que o capitalismo vai acabar, porque seria o fim da história, de uma determinada maneira também. O Fukuyama falava isso, não que eu concordo com ele, mas eu não consigo entender que outro... para o capitalismo... Não temos o que substituir ainda. E a gente, para substituir o capitalismo, bilhões teriam que morrer. Uhum. Né? Ninguém está disposto a pagar esse preço, eu pelo menos não estou. Mas em algum momento a elite vai ter que se dar conta que se a gente não atacar a desigualdade social, a elite vai deixar de existir. Porque essa desigualdade social é insuportável. Então, a grande discussão, eu vi, por exemplo, uma entrevista com o Nizam Guanais na CNN há algumas semanas, em que o próprio Nizam, que é um representante da elite, né, fala com um dos homens poderosos que a gente tem no país, fala com outros homens poderosos, foi protagonista de um caso terrível que teve há alguns anos com a Donata, a mulher dele, de racismo, denúncias de racismo por parte dele, ele mesmo reconhecendo que a desigualdade social é o grande problema que a gente vai ter que enfrentar mais adiante, junto com mudanças climáticas, para a gente ter algum tipo de futuro. Porque senão o futuro que a gente vai evidenciar, o futuro com o qual a gente vai ter que se acostumar, é um futuro de mera sobrevivência. E aí a gente discute que tipo de vida a gente vai ter nesse futuro. Não adianta falar de nada se a gente não pensar que desigualdade social... A gente não pode ser antifa e, ao mesmo tempo, não repensar a desigualdade social. É impossível. Não dá para ser ambientalista e comer carne. Não dá para ser contra se dizer humanista de esquerda e continuar, não parar de falar um pouco, calar a boca um pouco. Se você está no lugar de fala em que eu me encontro, por exemplo, eu tenho que me calar, eu tenho que ouvir. Acho que ouvir, escutar, tentar desenvolver um pouco de empatia, sair do lugar de fala, ceder o poder, pensar em outros agentes de transformação, porque homens brancos como eu de elite, a gente falhou, né? Eu estou falando como grupo. Nós falhamos, então para a gente pensar numa outra solução, homens como eu temos que sair do nosso lugar e sentarmos ali no cantinho e esperar uma transformação, porque do jeito, com esses protagonistas históricos que temos hoje, não vai rolar. Eu não acredito num futuro que seja digno de ser vivido desse jeito. Você sabe o que é engraçado essa sensação, porque eu acho que pela primeira vez, pelo menos na minha história recente, né, dos meus 40 anos, acho que é pela primeira vez que eu entendo que existe uma tentativa desse topo dessa elite falar com a base. Quando você começou a falar e você falou, poxa vida, né, porque nós dissemos para as pessoas que elas deveriam vir para o centro e de que elas deveriam vir construir suas histórias aqui para seguir o nosso modelo de vida, porque isso que é o legal. É muito engraçado, porque eu também sou nascida e crescida em periferia, em uma comunidade no Rio, e acreditei nesse processo, nessa migração, e fui atrás desse mundo, desse oásis de conhecimento, de acessos e etc. E quanto mais vezes eu retorno para os lugares de origem, quanto mais eu converso especificamente com uma nova geração, cada vez mais consciente sobre que o lugar, não adianta quanto você se mova, os lugares e as diferenças, elas caminham com você, cada vez eu vejo mais uma juventude extremamente empoderada em reconstruir, indiferente dos modelos que já estão postos, né? Ontem eu participei de um podcast com 3 meninas negras falando sobre mercado de comunicação, e eu tive uma sensação muito profunda de que elas estão muito mais conectadas com a realidade do consumidor, com as necessidades urgentes do momento, do que a grande maioria de brand managers e de grandes líderes de companhias com quem eu me relaciono cotidianamente. E isso é um ponto importante, mas também é um ponto de atenção, porque significa que tem essa ruptura ela ficou tão clara, a festa de gente bonita, elegante, sincera, ficou tão difícil de atingir que ninguém mais quer entrar. E aí também se criam essas novas ilhas, aonde
nunca foi tão importante que a gente faça pontes, nunca foi tão importante que a gente aprenda novos modelos. Quando a gente fala sobre economia circular e sobre como a gente vai conviver numa sociedade mais justa, eu fico sempre imaginando que em todas as comunidades onde eu estive, a economia circular é uma necessidade, ela é uma obrigatoriedade, porque senão, se você não divide o que você tem, ninguém tem. Quando a gente pensa sobre empreendedorismo, dentro dessa caixinha, na hora que até você se apresentou e falou, é uma caixinha do emprego para quem não, porque é muito mais legal do que ser desempregado. Empreendedorismo é um modo de sobrevivência profundo dentro das grandes comunidades, até porque não tem acesso a essas oportunidades de emprego que já estavam postas. Então, você tem uma sensação, por um lado, que a gente tem uma população de base que está enfrentando extremamente com mais consciência e com mais clareza do que deve ser feito nesse momento do que os grandes líderes da nação. E ontem eu fiquei extremamente emocionada na hora que a gente estava discutindo de que Paraisópolis hoje está lidando melhor com a pandemia do que a própria cidade de São Paulo. Tem uma organização popular, uma organização central, descentralizada, desalinhada do governo, que entende que as suas necessidades nunca foram vistas, que elas nunca foram ouvidas, que está construindo seus próprios mecanismos. Então, se a gente começou dizendo que existe uma academia e instituições descoladas da realidade, existe uma realidade pulsante que está recriando seus próprios modelos. E é inteligente da parte das pessoas que fazem parte hoje da elite, seja uma elite intelectual, econômica, seja elite de acesso, porque até toda vez que eu penso sobre quem é a elite, a gente cria uma máxima de que a elite são só multibilionários. Mas se você pensar que hoje no Brasil, se você ganha a partir de R$ 4.500, você faz parte de 10% mais rico da população, você está dizendo que todos nós somos um pouco do reflexo dessa elite e todos nós precisamos tirar esse lugar de deles que fazem a transformação, são eles que mudam os pontos para entender que todos nós estamos nas mesmas estruturas, que todos nós aprendemos as negociações baseadas nos mesmos erros e que a gente precisa rever os nossos próprios modelos, da maneira como a gente consome os nossos aplicativos, da maneira como que a gente paga as pessoas que estão trabalhando com a gente dentro das nossas casas, da maneira como a gente se comporta como agente de transformação em qualquer ambiente que a gente está inserido, porque definitivamente tem eu tenho uma grande possibilidade de que as elites sejam literalmente renegadas a um lugar de não mais necessidade, renegada a um lugar de irrelevância, porque a sociedade está desenhando modelos. As pessoas que não foram aceitas dentro dos grandes clubes estão acessando seus próprios modelos. E somos nós que estamos ficando para fora e ficando sem acesso e visibilidade do futuro e nos deprimindo porque a gente não consegue enxergar um futuro possível, porque parecia muito mais fácil do que era e não estamos preparados para lidar com uma adversidade como essa que a gente está vivendo agora. Então, se existe um grande conselho para ser feito, é que a gente realmente entenda a sociedade como um ambiente onde ou a gente providencia transformações no agora, ou não vai ter, seja qual for o futuro disponível, não vai ter ele disponível para todo mundo. Então, quando a gente diz, acho que você comentou, Leila, que a gente falou sobre EAD, a gente falou sobre o estudo à distância, e isso ser uma realidade ou não, talvez ela seja a única realidade possível. Então, a gente vai precisar lidar com isso. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, até para definir se ela funciona ou não, é dar acesso para que as pessoas possam ter acesso a essa nova realidade possível. Quando a gente pensa que muitas das tecnologias que a gente está vivenciando agora, elas foram desenvolvidas por um grupo de elite, branco, normativo, cisgênero, dentro de um objetivo que não mais atende à nossa realidade que está posta. Então, a gente precisa questionar, a gente precisa se inserir no debate. Eu sei que está muito cansativo, está extremamente difícil da gente continuar questionando os cenários políticos, econômicos e perguntando, mas as marcas não se importam com a gente, os políticos não se importam com a gente. Então, a gente vai precisar se importar, porque simplesmente não dá para a gente abandonar o barco, especialmente pessoas como nós aqui que temos acesso. Somos nós que temos grandes responsabilidades de levantar o debate, de levantar as problemáticas, de questionar qual é o nosso lugar dentro disso e sermos facilitadores para que as pessoas que já estão vivenciando essa realidade desse futuro possível, para que elas possam nos ensinar para que apontamentos estão disponíveis para que a gente possa facilitar e irmos juntos, assim. Aqui na Ceilândia, aqui em Brasília,
Eu tenho um parça muito maravilhoso aqui, o Max Maciel, não sei se vocês já ouviram falar, se não, vão atrás, ele é um cara incrível. Ele fala: a periferia é o centro. E eu cada vez mais eu tenho mais certeza disso, do quanto a gente precisa aprender a entender esses movimentos que estão acontecendo nas periferias, a entender esse movimento a criatividade aqui é sobrevivência, então é preciso entender como isso funciona, mas não como um sequestro desses movimentos, mas sim como uma junção desses dois lados, dessas pontes, né, que a gente está falando aqui o tempo inteiro, e como a gente faz isso funcionar, porque são anos e anos e anos e anos de muitas histórias de descolamento, né, então é até difícil realmente esse diálogo realmente acontecer, e a gente precisa realmente criar. Eu só vou falar aqui, Fecundo, que eu vou deixar aqui esses 2 minutinhos finais para cada um, para vocês falarem uma mensagem final, porque o Rodrigo já me mandou aqui 30 mensagens. Leila, já acabou. Tá bom. Mas a gente está amando aqui, Rodrigo, desculpa. Vai lá, Facundo. Não, eu estou tentando encontrar uma maneira da gente conseguir transformar o que a gente está falando no discurso em prática. Eu também. É difícil de você conseguir falar dessa perspectiva ou falar desse mundo sem uma receita prática. O que eu tenho pensado muito também por conta da pandemia é que no mundo atual, infelizmente, cidadania acaba se confundindo com consumidor. Então, a gente fala de transformação política, mas talvez a transformação política ela não venha mais no jogo dentro do capitalismo, ela não venha mais da política. Entendeu? Porque essa democracia, ela sucumbiu, ela está falha, ela não responde mais aos problemas da sociedade. Sabe o que responde a problemas da sociedade? Consumo. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, a gente teve o caso da Bombril lançando aquela palha de aço, que eu não vou nem falar o nome dela aqui. Imediatamente houve um levante de consumidores, imediatamente esses consumidores começaram a cancelar a Bombril por mídias sociais, imediatamente essa palha de aço super ofensiva saiu de circulação e provavelmente as ações da Bombril caíram. Então, eu acho que consumo ele precisa ser apontado para o mundo que você quer. Eu vi um filme maravilhoso chamado Queen and Slim, na semana passada. Foi um dos filmes mais bonitos que eu vi esse ano. E são 2 protagonistas negros que estão num diner, e o cara tá comendo uma omelete, a mulher, que eles estavam fazendo o primeiro date, olha para a omelete e fala: mas você não vai reclamar dessa omelete? E ele fala assim: não, é uma omelete ótima, a mulher a dona do diner com 2 crianças, ela precisa eu sei para onde vai o dinheiro que eu tô aplicando. Mas não é possível, você não vai reclamar dessa omelete, manda voltar essa omelete. Por que você me trouxe aqui num primeiro diner, num primeiro date? Você não tem dinheiro para me trazer para um outro lugar? Ele responde simplesmente: porque os donos são negros. E a mulher responde: touché. É isso. Se você começa a consumir dando um voto de confiança no futuro que você deseja, de transformação, esse futuro vai acontecer, por seleção natural dentro do capitalismo. Então, está na hora de não mais... Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior do que um bolsonarista. Mas se você é contra o que está acontecendo hoje, e você não odeia o Bolsonaro, não compre mais no Madeiro. Não compre mais na Havan, por exemplo. Selecione quais são os lugares onde você vai depositar o dinheiro, porque as corporações, na verdade, o governo é um proxy para as corporações, né? O governo normalmente nada mais é do que um PR para as corporações que, no final das contas, os homens e os acionistas que estão atrás delas que acabam comandando o poder em qualquer país. Às vezes não, grande parte das vezes é transnacional. Então, o futuro que a gente quer ver implementado no presente, infelizmente, a única transformação possível agora é politizando o consumo. Não consumir coisas, mas consumir futuros que estão embutidos nas coisas. Uma corporação está se aproveitando. Comer carne é possível? Não é mais possível. Talvez seja possível uma vez por semana, mas não dá mais. E não é porque você tem simpatia pelos animais. Eu acho que essa é uma razão óbvia para você não querer consumir carne. Mas não dá mais.
a terra não comporta mais o consumo de carne atual que a gente tem. Então, não consumir ou não consumir carne tem que ser político. Ser ou não ser vegetariano é uma decisão política, mas além de ser uma decisão empática com animais que têm algum nível de consciência. Então, infelizmente, a escolha do futuro, se melhor, se pior, se do jeito como a gente quer, que dá para acontecer, a periferia tem que começar a comprar da periferia, dos empreendedores da periferia. Eu estou falando isso como empreendedor do centro, provavelmente, do ponto de vista da minha perspectiva, é um baita tiro no pé. Mas eu sou cidadão antes de mais nada, e eu quero que minha filha cresça num país minimamente possível de se viver. Não dá, e acho que a grande transformação social que vai acontecer nesse país, a única esperança que eu tenho é por aquilo que a gente hoje chama de empreendedorismo. Dos pequenos negócios, micronegócios, comunidades se organizando, fora das estruturas convencionais, porque fora disso eu não consigo mais ver, eu não consigo ver algum tipo de transformação através de governo, seja de esquerda ou de direita, tá? Acho que a democracia, num determinado momento, ainda ela é importante, não estou dizendo que eu preferiria uma ditadura, por favor, não me entenda desse jeito, mas eu acho que ela não responde mais por problemas de banda, por fato dela ser analógica e os problemas serem de banda larga, ela não responde mais, e não na velocidade que a gente precisa. Então, para ter algum tipo de transformação, eu acho que a grande força social que a gente tem são esses empreendedores que vão empreender não por propósito, mas por sobrevivência. Eu julgo que é muito mais nobre do que ter um propósito por trás. Eu preciso me encontrar, o cacete, eu tenho que colocar feijão na minha mesa, e através de um consumo politizado. Eu gosto, eu acho importante que a gente entenda o poder do consumo, especialmente porque para nós e para o público que provavelmente está ouvindo a gente, é fundamental, essa mensagem é estrutural. E para aquela mensagem que não consegue chegar para aquelas pessoas que já estão excluídas desse círculo de consumo, eu acho muito importante que a gente questione o nosso sujeito político, e dentro dessa estrutura política, como eu digo, é porque a gente entenda que todas as nossas escolhas e todas as nossas atitudes são políticas, todos os nossos contextos que estamos inseridos são políticos. O acesso à educação, ela é fundamental para que a gente consiga construir um olhar crítico sobre as coisas. Eu volto a dizer que é para que a gente se aprofunde nos temas que a gente quer debater, que a gente tem interesse. É importante que a gente não tenha a nossa opinião sequestrada por falta de informação, para que a gente não consiga, que a gente abra debates que sejam mais profundos do que aquilo que a gente está tendo disponível em massa. Então, sem sombra de dúvidas, as companhias, elas cada vez mais ocupam espaço de um elo de confiança que foi quebrado com os governos. Mas é muito importante que a gente exija que esse elo de confiança seja retomado com o governo, porque a base da população depende disso. Muito provavelmente a gente aqui em cima consegue ter discernimento para fazer essas grandes escolhas, mas quando os recursos são muito escassos, é até difícil a gente pensar sobre quais são as escolhas, porque as escolhas são muito poucas. Então, que a gente entenda que essa sociedade que está sendo construída exatamente agora, essa sociedade que nos assusta agora, ela foi construída com o nosso pacto, nós compactuamos com ela, nós fizemos com que ela existisse, e nós somos extremamente capazes de fazer com que ela se reformule por aquilo que a gente acredite. Então, primeiro, acredite em alguma coisa, acredite que essa coisa precisa ser compartilhada e coletiva, e a partir disso se movimente para que o seu consumo seja poderoso e para que seu agente social, político seja poderoso. Não há sociedade boa para ninguém que não seja justa e mais próxima de equidade social, de acessos básicos para todo mundo, e a gente tem que exigir, porque isso é um direito. Apesar de nós temos os nossos poderes de consumo, nós temos direitos de exigir que as pessoas tenham acessos mínimos, como esses acessos que a gente está disponível aqui hoje. Exato. E deixa eu chamar o Rodrigo aqui para conversar com a gente, porque senão ele me mata. Mas é só para fechando isso aqui também, deixando claro que esses acessos, né, que, como o Facundo falou, como é que a gente faz isso virar realmente algo para todos nós, né? Ou que a gente faça virar prático. Eu acho que é isso.
colocando as pessoas que precisam conversar junto, né? Não é indo lá e perguntando para elas, é dando voz a elas, né? É isso. Pronto, Rodrigo, acabou, pelo amor de Deus, não me mata. Menina, eu tô aqui vibrando junto com a galera do chat e tô, pelo contrário, querendo que vocês continuem. É muito bom ouvir vocês e poder ver que as realidades que a gente acredita, né, são compartilhadas. A gente fica muito feliz com esse papo. E o Alexandre está falando aqui no meu ouvido que a gente vai tentar disponibilizar em podcast para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo de forma diferente, porque a gente precisa falar sobre essas coisas e muitas outras, mas ainda o tempo não nos cabe. Então, eu queria agradecer a vocês. Queria pedir só as últimas considerações, já que a gente gostou bastante de escutar vocês, e dizer que é uma alegria sempre receber vocês, a Samantha, a Leila e o Facundo. Sejam sempre bem-vindos. É isso. Acho que todo mundo colocou um pouco essas considerações finais agora, Rodrigo, mas eu acho que, não sei se teve perguntas aí da galera, se você quer colocar alguma pergunta aí para jogo, que eu vi que teve bastante comentário, o tema é polêmico, todo mundo tem uma conversa para fazer, mas eu acho que no fundo é isso, assim, a gente está, quando a gente fala de futuro imperfeito aqui, acho que o ponto principal é como a gente pode deixar ele imperfeito, porque ele é imperfeito sempre, né? Não dá para planejar, mas que ele seja o melhor possível, né? Acho que esse é o ponto. A gente recebeu várias interações durante a conversa de vocês, mas um ponto principal, assim, que conectou todas, é como as pessoas podem ser agentes de mudanças e como se encontrar nisso, né? Tipo, identificar que eu sim posso mudar a realidade onde eu estou. Eu acho que passa meio por aquilo que acredite na tua comunidade, coloque energia na tua comunidade, forme a tua comunidade, nutra a sua comunidade de todas as maneiras possíveis. A tua rede infelizmente ou felizmente, aquilo que vai causar algum tipo de transformação no seu entorno. Então, seja consumindo dentro do teu próprio território, seja consumindo de pessoas que você julga que vão trazer, que tem uma intenção mais além do lucro por trás daquilo que estão vendendo. É isso. Eu acho que a nossa saída, o que existe de aplicável hoje é que a gente confunde muitas vezes democracia com participação, né? Então, porque a gente está participando o tempo inteiro, a gente acha que a gente está vivendo em uma sociedade democrática. E eu concordo super com o que a Samantha estava falando antes, de que a gente precisa um Estado de bem-estar social que permita o acesso no mercado do consumidor. Caso contrário, 90% do país vai ficar à margem, sempre. Mas o primeiro estágio talvez seja escolhendo que tipo de futuro a gente quer. Então, sim, eu não estou diminuindo a importância do Estado, exatamente por diminuir a equidade, ou criar a equidade para ter igualdade. A equidade é importante para um dia a gente desejar a igualdade e acreditar na meritocracia, que é uma grande mentira que a gente vive, né? Sim. Do capitalismo, falar de meritocracia. A gente precisa do Estado para trazer equidade, para a gente desejar a igualdade, para a gente apostar nossas fichas na meritocracia, como sociedade. E eu acho que isso, a peça que move, o primeiro dominó que a gente tem que derrubar, que está diretamente agora nas nossas mãos, é o consumo. Escolher o consumo, escolher o que você está comprando, por que você está comprando. O consumo, ele sempre foi o desejo do marketing. Eu estou falando isso porque eu faço isso. Eu trabalho com isso. Eu construo desejos. Eu construo desejos de coisas que as pessoas não querem ou não precisam. E é muito louco que a gente percebe que a gente está entrando numa grande recessão porque as pessoas não estão mais consumindo supérfluos. Elas estão consumindo produtos básicos. E aí elas se dão conta de quanta besteira que elas não precisavam, elas acumularam ao longo dos anos. Ao ficar 3 meses em casa, eu me descabelei e falei, por que eu tenho 20 camisetas brancas? Então, a gente estimulava o desejo, a gente estimulava o excesso de uma maneira irresponsável. Estou falando eu, como comunicador no campo do marketing. E agora a gente tem que se perguntar, então a gente pedia um consumidor passivo. Nosso grande desejo era um consumidor que consumia por espasmos, por desejos, por necessidade de preencher um vazio existencial.
e o que a gente acha que esse consumidor ele tem que ser, ele não pode ser mais passivo, ele precisa ser ativo e refletir e escolher que mundo que ele está desejando a partir do consumo dele. Até porque eu acho que ficou claro que não adianta, né? Agora, nesse exato momento, e talvez seja essa a nossa grande frustração, é o que o capitalismo, da maneira como ele está posto, ele não supre nossas necessidades. Ele não deixa a gente com menos medo. A gente precisa encarar a realidade que está posta. A gente precisa entender que as pessoas não têm acesso à internet, a gente precisa entender que as pessoas não podem ficar em casa, a gente precisa entender que direito ao digital, direito ao saneamento, direito à segurança é básico. Então, eu acho que talvez o grande momento e a grande oportunidade é lidemos com a realidade. Há muito tempo, especialmente no último século, a gente fugiu da realidade, a gente fugiu dos dados, a gente debateu coisas como se o racismo existe ou não, se ele é estrutural, se as mulheres devem chegar ao poder, se as pessoas estão preparadas a lidar com a diversidade. A gente precisa lidar com a realidade, que por mais que a gente não debata um tema, ele não deixa de existir. Se a gente não se movimentar, ele não vai desaparecer da nossa realidade, não vai influenciar na realidade que a gente está vendo, que não adianta a gente estar seguro na nossa casa, se o entregador que traz comida na sua casa, ele também não está seguro, se o mundo que está posto dentro do seu universo, ele não é o todo, e a gente precisa amplificar as nossas referências com urgência, porque eu tenho pode ser aí o meu lado mais otimista, eu tenho uma sensação muito real de todas as vezes que nós somos impactados por realidades duras, nós sofremos transformação, e é por isso que a gente se colocou muito a par das outras realidades, para não ter que lidar com a agressividade, que é o fato de saber que 600 milhões de pessoas no mundo vivem com menos de $2 por dia, é não saber se você vai comer, é não saber se você vai beber, é não saber se você vai ter uma família em situação de segurança, não saber se você vai ter um teto. Se a gente não lidar com as situações mais básicas da nossa sociedade, não vai ter espaço nem para a gente pensar sobre qual é o nosso lugar de consumo. Então, para que a gente possa fazer esse grande passo que é fundamental, que é exigir do privado, exigir das empresas que elas construam coisas que sejam sólidas e úteis para a sociedade, a gente precisa exigir dos nossos próprios comportamentos de cidadão, reivindicar os nossos lugares de direito, porque enquanto todas as pessoas não tiverem o mínimo, estaremos todos debatendo as mesmas coisas, de maneiras diferentes, em contextos diferentes, às vezes podendo ir na rua, às vezes sendo obrigados a ficar dentro de casa, mas os debates serão os mesmos. Não tenho dúvidas que a gente está vivendo uma grande oportunidade de melhorar a barra da nossa discussão, de melhorar o confronto de realidade da nossa discussão. Por mais que estejamos bem hoje, depois de 3 meses, eu ainda não consigo ter ideia do que está por vir se continuarmos com esse momento, onde as pessoas, cada vez com menos acesso, cada vez mais pessoas desempregadas, cada vez mais pessoas à mercê do abandono do Estado. Então, eu acho que assim, não vai ter opção, gente. Ou a gente vai resolver e vai sobrar um pouco para todo mundo, ou não vai sobrar nada para ninguém. Então, acho melhor a gente lidar isso antes que a gente precise obrigatoriamente pelo caos. É meu lado otimista, pero não tanto. Bom, o que eu vejo sobre como ser um agente de transformação, eu acho que a primeira coisa vai muito... eu vou trazer muito do que eu vivo como educadora. Se a gente não acredita que o outro pode ser transformado, que o outro pode crescer, a gente nem acredita que a gente consegue ser um agente de transformação. Então, eu acho que a primeira coisa é acreditar nessa potência que tem o outro também no momento em que ele vai... que vocês vão criar um vínculo com essa outra pessoa no momento de troca, seja essa troca, por exemplo, fortalecendo o comércio local, como o Facundo falou, onde você vai mostrar ali a força, privilegiar, né? Tem esse movimento do compre do pequeno, que é um movimento muito forte, que ficou muito forte agora, inclusive, também por causa da pandemia, né, onde as pessoas começaram a ajudar esses comércios locais. Então, assim, que não seja pontual, mas que mais do que isso é que a gente acredite que
tudo que a gente for fazer de transformação, que não venha do que você acha que deve ser transformado, mas sim de como aquilo pode acontecer no coletivo, na cocriação, de perceber o contexto real que acontece ali. Então, eu vou pegar o exemplo, eu sei que não foi isso que o Facundo falou, eu vou deixar muito claro que é um exemplo que eu estou falando aqui, mas quando a gente fala, por exemplo, de pensar né, a gente precisa ser vegetariano ou pensar nesse movimento vegano. A gente tem que lembrar que nas periferias ou nessas pessoas que já vivem com menos de um salário mínimo por mês, elas já vivem essa realidade, porque não tem como comer carne dentro de casa. Então, cuidado com esse discurso quando você chega num determinado local. Deixando claro de novo, eu sei que não foi isso que o Facundo falou, pelo contrário, ele está mostrando exatamente a necessidade da gente diminuir esse nosso consumo para quem tem esse acesso, para que isso fique cada vez mais igualitário. Então, pensar exatamente isso, como que a gente olha pro contexto que a gente está tanto falando em transformar, o transformar não pode ser no sentido imperialista, né, onde eu chego e coloco a transformação que eu quero, mas sim como eu posso co-construir com o outro, como eu posso criar com o outro, e a partir dessa troca, a gente vai criando e potencializando todo aquele universo que está ali envolvido, né? Então, isso é muito o que a gente faz quando a gente olha dentro da sala de aula, esses educadores que estão em busca dessas micro-revoluções dentro da educação, é potencializar aquele serzinho que está ali na sua frente e como a gente pode transformar, porque eu sei que eu estou advogando aqui muito pela minha causa. Mas eu estou com você até o final. Eu fico pensando, eu acredito tanto no poder da transformação através da educação, do pensamento crítico, da construção da ideia de cidadão como um coletivo, que eu fico imaginando que se hoje eu pudesse fazer uma grande aposta distribuam a educação crítica, educação complexa. Não subestimem o poder de transformação, até porque, olha que coisa engraçada, tem um grande movimento do bem alimentar dentro das periferias. Eu aconselho a gente a olhar para a genialidade e o empreendedorismo das grandes periferias, e cada vez mais eles estão em níveis de debate que a gente não tem nem acesso pelos nossos próprios estereótipos criados sobre o que deveria ser a periferia. Então, tem grandes movimentos do comer bem, tem grandes movimentos do comer orgânico, de ser dono da cadeia do que se come. Então, eu realmente acredito nesse poder da educação. Eu fico babando ouvindo você falar. Porque ele é muito forte mesmo. E o resultado, de fato, gente, é longo, é processual. Então, assim, eu como educadora, por exemplo, tenho alunos que agora, que a ficha caiu de uma coisa que você falou lá atrás, e manda bilhetinho, manda e-mail, professora, muito obrigada, agora fez sentido tudo aquilo que você falou 10 anos depois. Então, assim, não desistam disso, dessa conversa, desse diálogo, porque ele é possível, mesmo que você ache que o outro não está ouvindo, mas é preciso que ele escute, que ele tenha um olhar que, às vezes, quanto mais empático, melhor, né? Mas tem hora que eu concordo, gente, também não dá o tempo inteiro para a gente ser tão amoroso, né? Tem hora que dá raiva mesmo. Mas a pessoa precisa ouvir. O bolsonarista, por exemplo, ele precisa ouvir, senão não tem ninguém falando para ele as coisas, sabe? E isso é educação. E a educação, ela precisa estar em todo o lugar, não só dentro de uma instituição formal. É o tempo inteiro, todos nós temos que nos entender como educadores e como agentes de transformação na cocriação e no coletivo. Acho que é isso que eu queria deixar aqui, Rodrigo. Tá dito para mim. Muito obrigado, então, gente, pelo papo, pelo tempo de vocês.